Começa mais um podcast, tudo junto e misturado, e nós estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo. E para falar sobre, estou recebendo aqui a jornalista Carla Lacerda. Tudo bom, Carla? Tudo bom, pastora? Prazer estar aqui com você para conversar sobre esse tema e com os ouvintes também do podcast. Um tema muito bom, é bom a gente ficar sabendo, né? E me fala, Carla, como foi o processo de descoberta e diagnóstico do autismo do seu filho e quais foram as primeiras reações e sentimentos ao receber o diagnóstico? Eu digo que é um momento muito difícil na vida de toda mãe atípica, a gente chama de mãe atípica aquelas mães que têm filho com deficiência. No caso do autismo, é um susto, porque ele não pode ser previsto na gravidez, assim como a síndrome de Down ou outros tipos de deficiência. Então, normalmente, consegue-se o diagnóstico hoje cada vez mais cedo, né? No caso do João Lucas foi com 2 anos e 2 meses. E por quê? Eu percebi que ele não desenvolvia, digamos, da maneira como a Sociedade Brasileira de Pediatria conduz os marcos do desenvolvimento. O João nasceu prematuro, de 35 semanas. Então, tudo foi um pouquinho mais devagar. O firmar o pescocinho, o sentar, o engatinhar. Só que eu acreditava que uma hora ele vai alcançar as outras crianças. Uhum. Mas quando foi chegando perto dos 2 anos e o João não falava, a pediatra já ligou o sinal de alerta e me disse que ou encaminharia para um neuropediatra e para outros profissionais. Ela não falou do que ela suspeitava, mas que seria importante fazer esse acompanhamento. E aí foi realmente, né, com 2 anos e 2 meses, eu estava no neuropediatra e ele diagnosticou o João Lucas, né? O João está dentro do transtorno do espectro do autismo. E quais eram os sinais? Uhum. Além de não falar, o João ele não compartilhava atenção. Então, se eu tivesse com um brinquedo e falasse, João, olha esse brinquedo, ele não olhava, ele ficava fazendo a atividade que ele estava. Ele não correspondia, por exemplo, se a gente dava tchauzinho, ou se eu chamasse. Inclusive, assim, uma das primeiras avaliações que é feita, né, com as crianças que têm suspeita de autismo, é com o fonoaudiólogo para saber se elas têm problema de audição. É como se fosse, digamos, uma audição seletiva. Se eu chamasse meu filho, ele não vinha até mim. Mas se eu colocasse a música da Galinha Pintadinha, ele saía da cozinha para a sala. Então, quer dizer, o problema não era... Na audição. Não. Ele é seletivo, né? Exatamente. Assim, a criança fica concentrada naquilo que para ela é mais prazeroso. Uhum. Então, naquele momento, eu chamá-lo não interessava. Então, por isso que eu digo assim, né? Você perguntou, Débora, dos primeiros sentimentos, né, e reações. É um baita susto, porque... é algo, digamos, que você não está prevendo, o seu filho está lá desenvolvendo, né? No caso do João, um pouco lentamente, e eu acreditando que era por causa da prematuridade, e de repente você vai no médico e fala assim, não, seu filho está dentro do transtorno do espectro do autismo. É como se tirassem o seu filho e te entregassem outra criança, e você pensa, como que vai ser daqui para frente? Então, a primeira fase é de susto e de luto, porque o ser humano tem a tendência, infelizmente, de idealizar. E a gente acaba idealizando os nossos filhos. E quando vem um diagnóstico que traz algumas limitações, você vive um luto, porque você pensa, meu filho vai estudar, meu filho vai para a universidade, meu filho vai casar, eu vou ser avó. Então, assim, são vários sonhos que a gente, sem perceber, a gente coloca em cima dos nossos filhos. E depois vem a questão financeira. Né, depois do luto, porque as terapias são muito caras. Então, você sofre de saber que você não tem condição de dar tudo que o seu filho precisa. Porque o SUS não consegue absorver toda a demanda que existe. Né? Ele não está preparado ainda, o SUS? Ainda não. São muitas crianças com autismo e poucos profissionais no Brasil. Um médico uma vez conversou comigo e falou que é um problema de saúde pública. Então, por exemplo, se todas as mães e pais tivessem condição de pagar a terapia, não tem profissional suficiente para atender. Porque tem que ser um profissional especializado. E olha que a terapia, eu digo que é cara. Se fosse para eu dar tudo que meu filho precisa, no melhor centro hoje no Brasil, que está em São Paulo, é R$70 mil por mês. Nossa. De terapia. Então, você pensa como é que você fica. Não, muito Saber caro. que seu filho, ele precisa de um tratamento e que você não consegue
oferecer isso. Mas depois, aos poucos, você vai encontrando, digamos, caminhos, né? Mas é muito susto, muito luta e luta. Esses foram os maiores desafios que você enfrentou quando você descobriu tudo? Sim, ou não? Sim. Não somente esses dois, mas também o preconceito. Como eu disse, é um momento assim, de tristeza, que o casal vai ter que conversar, vai ter que reelaborar tudo isso. E depois de chorar, digamos, pensar no o que a gente pode oferecer. Ao invés de você concentrar naquilo que não é possível dar ao seu filho, é pensar o que é viável. Eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde vai dar? Não, ele não vai dar, então vamos para a justiça, que foi o que a gente fez. E hoje em dia o João Lucas tem o tratamento dele. Não é o que seria recomendado, assim, se a gente pega a literatura científica, mas, considerando o Brasil, é um tanto expressivo de horas. Ele faz 11 horas de terapia por semana. Então tem esse caminho, só para quem está assistindo Sim. e não sabe para onde recorrer, tem esse caminho? Sim, e eu acho que principalmente eu gosto de participar desses programas, né, que falam sobre o autismo, para levar esse tipo de informação. Que apesar desse susto inicial, eu sei que você, mãe, pode estar sentindo isso agora, esse desespero, ele é lícito, né, é totalmente legal, qualquer ser humano, qualquer mãe sentiria isso. Há caminhos alternativos, então assim, o SUS ele não consegue absorver toda a demanda, mas aqui em Goiás nós temos o CRER. Inclusive, várias famílias vêm para Goiânia porque Goiânia tem se tornado um polo de tratamento reconhecido. E se você tiver um plano de saúde, você pede administrativamente, por e-mail, a cobertura do tratamento do seu filho. Se o plano negar, você pode entrar na justiça, né? Foi o que eu fiz. E aí a gente ganhou, o processo já transitou em julgado, e o plano de saúde tem que oferecer o que o médico prescreve. Quem prescreve a terapia é o médico. Quem dá o diagnóstico de autismo é o médico, o profissional, né? Como eu disse, assim, não tem exame de laboratorial, não tem exame de imagem, mas o médico dá esse diagnóstico e ele prescreve de acordo com a necessidade de cada criança, que varia muito. E quais foram as maiores mudanças que você teve que fazer na sua vida para acompanhar a sua criança? Todas. Eu acho que quem é mãe sabe que a gente já muda a agenda. Já muda. Já muda completamente, tudo, né? tudo. A nossa agenda passa a se tornar em função do filho. E quando se é mãe atípica, muito mais. Então, por exemplo, eu mudei meu local de trabalho para ficar mais perto da minha casa e mais perto do colégio do João Lucas. Eu sempre trabalhei, por ser jornalista, eu sempre trabalhei 2 períodos. E quando o João nasceu, antes mesmo do diagnóstico, eu já tinha... Eu abri mão de um dos empregos para que eu pudesse ficar com ele, né, meio período. Mas quando veio, por exemplo, o diagnóstico, acontecem muitas imprevistas, as mães sabem. E aí acaba que você falta mais ao trabalho. Eu falo assim, eu agradeço porque eu sou servidora pública, porque senão eu não sei como é que seria a rotina, sabe? Então você muda tudo, porque a prioridade são as terapias. Até quando há tempo de descanso, eu pegava freelancer para conseguir pagar uma terapia a mais. Então, eu tenho aquelas que o plano já cobre, mas se eu quisesse uma ecoterapia, uma natação, uma musicoterapia, que também são importantes para a criança e são formas mais lúdicas, que a criança pode brincar mais, eu acabo pegando projetos freelancers. E aqui em Goiânia tem ecoterapia, musicoterapia específica? Tem. E tem muitos profissionais muito bons, assim. Tem perto de Hidrolândia, tem um centro de ecoterapia. O próprio CRER tem ecoterapia, tem musicoterapia. Natação também tem profissionais que são especializados e eles dão aula só para crianças com autismo. Olha, que legal. E é toda uma diferença, assim, você vê o que é trabalhado com aquela criança. E quando os profissionais, o mais importante é que esses profissionais estejam em sintonia, que eles conversem uns com os outros, porque às vezes uma demanda que uma terapeuta tá trabalhando, seja cor, pode trabalhar na natação também, então você põe boias de cores diferentes e pede para a criança, pega aquela boia, pega o azul, pega o amarelo, ou você joga algo no fundo da piscina e pede para a criança pegar e depois separar por categoria, colocar as peças azuis, as amarelas. Então dá sim, e tem profissionais assim que se capacitam,
né, para atender somente crianças com autismo, com síndrome de Down. É totalmente diferente e o resultado é muito bom. Você falou que até mudou toda a sua rotina, né? E como que foi a escolha da escola? Como que foi para você esse momento de escolher a escola, de acompanhar? Como que foi? Eu falo que tudo em relação ao autismo, seja tratamento, seja escola, infelizmente vai ser na base da tentativa de erro e acerto. Às vezes a gente conversa muito com outras mães e pergunta, né? Ah, deu certo em tal colégio, como é que você está fazendo? Quando o diagnóstico do João veio, 2 anos e 2 meses, ele já estava matriculado numa escola. Mas no final do ano eu tirei o João de lá, porque o discurso da inclusão, ele é muito realmente discurso, teórico. Na prática, ele não ocorre. Mudei ele para outro colégio, que me pareceu mais inclusivo, que a coordenadora sabia da lei, sabia que o João Lucas teria direito a uma atendente terapêutica, e que essa AT, ela tem que ser custeada por lei pelo colégio, não é pelo pai. Olha, isso é uma informação importante. Isso é muito importante, porque muitas mães não sabem. Isso. E, na verdade, assim, não importa se o seu colégio é público ou se é particular. O particular também é obrigado a fornecer, se o seu filho precisar. Por quê? Porque é uma concessão do Ministério da Educação. Olha só. Por ser concessão, por ser algo do governo federal, a escola particular, ela tem que arcar se o seu filho precisar. E o João ficou nessa escola durante um tempo, veio a pandemia. E aí eu tive que tirá-lo, porque para ele, né, aquela tipo de aula online não funcionava. E aí, para retornar... Eu acho que para nenhuma criança Para nenhuma criança, eu acho que foi um período... Foi muito prejudicial. Foi muito, eu acho assim que todas as famílias, né, eu acho que as crianças que nasceram também nessa época, né, sentiram muito isso, assim. E quando agora eu retornei com o João para o colégio, eu procurei um colégio para criança com deficiência. Por quê? Porque no caso do João, o nível dele é nível 3 de autismo, é um nível que precisa de mais suporte. Por ver que as escolas ainda não estão preparadas, eu não quis mais submeter o meu filho a situações que a gente sabe que às vezes a criança vai ficar largada, que apesar de eu ter um amparo da lei, por exemplo, tanto para ter quanto para um documento que chama Programa de Ensino Individualizado. O que é isso? A escola tem que adaptar o conteúdo que ela está dando para a criança com autismo. Então, se estão aprendendo sobre as funções da árvore, por exemplo, é dada uma prova para as crianças típicas, né? No caso do autista, você tem que adaptar esse material. De repente, para ele não vai ser responder perguntas. De repente, para ele vai ser pintar o caule, a folha. Só que as escolas não fazem isso. Aí os pais que têm condição acabam pagando pedagogo para um pedagogo fazer isso. E eu vi que no caso do João era melhor ele ir para uma escola, é uma escola municipal, né? Ela tem... Isso, e tem escolas assim? Tem. É conveniada com a prefeitura. Essa, no caso, é o Corai, que fica na T3, no setor Bueno. Era um centro de tratamento, né, de saúde, e que foi criado por mães na década de 70. É sempre por mães, são sempre as mães. Eu tô vendo aqui que você é super informada. Isso é muito importante, não é? Sim, porque eu acho que depois da fase do choro, do luto, eu fui atrás de informações, e informações, assim, fidedignas, porque é perigoso também as mães, no anseio de que os filhos melhorem, às vezes elas podem consumir fake news. Por exemplo, não existe cura do autismo e algumas coisas são perigosas, podem levar realmente o filho a ser prejudicado, digamos assim, na saúde. Então, tudo que eu fui adquirindo, que como eu te falei assim, é tudo na tentativa e no erro. Eu até já brinquei, se eu tivesse outro filho com autismo, hoje eu tirava de letra, eu já sei para qual caminho seguir, mais ou menos. Apesar de ser um caminho com muito obstáculo e com muito sofrimento, assim, que se fosse pedir realmente para Deus, assim, para escolher, eu não escolheria, mas hoje eu entendo, sim, o propósito dele nisso tudo. Eu acho que estar falando aqui até sobre isso é um dos propósitos. Mas voltando à escola, existem escolas municipais preparadas, né? Existem escolas estaduais também, quando a criança, né, tiver maior, o adolescente. É importante pesquisar. E como que a mãe pesquisa? Porque às vezes a mãe está assistindo a gente, está nesse começo, né? De colocam ou não colocam na escola. Como que ela pesquisa, como que ela vai lá, o que ela tem que observar na escola. Fala pra gente um pouquinho. Eu acho que principalmente ela entrar em contato com outras mães. Isso facilita toda a caminhada, porque é alguém que te entende da sua luta, da sua dor, dos seus momentos de receio, de procura, de angústia, de revolta, né, com tudo que acontece. Essa mãe vai poder te auxiliar e quando você for
for pesquisar, visitar as escolas, né? Eu visitei o Corai e você sente confiança nos profissionais. Eu acho que você acaba tendo realmente a intuição. Eu acho que lá vai ser legal. E se errar, é tentar outra. É um caminho assim. Eu falo que é uma mara. Aliás, uma mãe me disse uma vez, por isso que eu falo que o contato com as mães são importantes. Uma mãe que já estava nessa caminhada, ela me disse: Carla, não é uma corrida, é uma maratona. Então você não tem que sair um sprint de 100 metros, igual aquele Usain Bolt, porque senão você não vai ter fôlego. Dependendo do nível de autismo do seu filho, é a vida toda. Então é uma maratona. Então você tem que ter, digamos, um pace assim, que se sustente, né, durante toda essa caminhada. Por isso que eu acho que conversar com as mães. Há alguns sites também. Na minha época tinha um que chamava Autismo e Realidade. Eu acho que ele ainda existe. É um site muito, muito confiável. Tem alguns profissionais no Instagram também, que são muito confiáveis. Mas a melhor fonte realmente é alguém que esteja passando pela situação. E como que você administra tudo, Carla? Tá com o seu filho, terapia, administrar a autoestima sua, da sua casa. Como que você dá conta? Eu não dou. Já vou começar por aí. Eu não dou conta. Eu estou vivendo agora um momento onde as coisas estão mais equilibradas. Mas o João está com 11 anos. Então são, né, dos 2 aos 11 já é um grande período. Eu passei por várias situações. Já passei por 2 crises de depressão e uma crise de ansiedade. Fiquei 40 dias afastada do trabalho. Na crise de depressão, por exemplo, eu não tinha forças nem para ir ao supermercado. Uma amiga minha que ia para mim. Ela ia e deixava lá em casa. Já tive momentos que eu achei que eu não ia dar conta. Então eu ligava para o médico do João Lucas. E aí foi quando ele me falou algo que a minha ficha caiu. Ele falou: Carla, você precisa de alguém para te ajudar com isso. Então eu vi que eu não era só mãe, que antes a gente acha que é só mãe. Não, eu era mãe e cuidadora. A gente é super protetora, né? Sim. Todas as mães, nós somos super protetores e a gente quer dar conta de tudo e às vezes a gente não dá conta. A gente não dá. Então são vários processos que a gente passa. Eu me divorciei também, eu já fiquei sem ajudante. Eu durante 2 anos morei junto com 2 tias que, né, acolheram a mim e ao João Lucas. Mas hoje eu tenho alguém que está comigo, é a Arlete. Eu falo que todas as mães atípicas precisam de uma Arlete na vida. E aí, assim, a Arlete leva o João para mim nas terapias. Durante muito tempo, era assim, eu trabalhava de manhã e o João ia para a escola, e à tarde eu ficava por conta do João Lucas nas terapias. Hoje em dia, eu já consegui estender meu horário de trabalho, então, portanto, eu também já estendi o meu ganho. E a Arlete, ela leva o João para mim nas terapias. É rede de apoio, né? Você acha muito importante? Totalmente. Se não tiver rede de apoio, a situação é muito difícil, Débora, assim. Um dado que tem é que as mães atípicas, elas têm o dobro de chance de morrerem por câncer, por problemas do coração, por acidentes, porque chega a exaustão. Você não tem um tempo para descansar, você não tem o tempo do seu autocuidado. As mães cometem muitos acidentes sem querer. E casos também de suicídio. É altíssimo o nível de índices de suicídio entre as mães atípicas. E normalmente só quem sabe, digamos, é a comunidade do autismo. Por quê? 80% dessas mães vão ser abandonadas pelos parceiros. Basta você ir em todos os centros de tratamento, ter muito mais mãe levando do que pai. Sim, existem pais, existem homens que vão, mas normalmente são as mães. E aí, a rede de apoio realmente some. E muitas vezes a gente não fala tudo porque a gente não quer expor o nosso filho, ou a gente não quer se vitimizar. Mas eu falo que sem rede de apoio é impossível. Eu já cheguei em momentos muito críticos, assim, que eu achei que realmente eu não daria conta. Mas, assim, é impressionante como Deus sempre vem e Ele dá o refrigério na hora certa. E a força, né? A força da mãe é impressionante. Mas eu falo que é Deus, não é a mãe. Então, assim, não é... Qualquer coisa não é mérito nosso, eu digo assim, nem o erro, nem o acerto. Há 2 dias, eu te dou um exemplo. Nessa semana, eu estava questionando assim, o que eu errei no tratamento do João Lucas? E aí eu chorei, eu estava conversando com a Arlete. Por quê? Porque o João, ele é um autista não verbal. Ele ainda não fala, apesar de fazer as terapias. Durante o processo, eu descobri que, além do autismo, ele tem a deficiência intelectual. Então, por isso que ele ainda não conseguiu atingir, digamos, algumas habilidades. E como ele não se fala, quando ele está ansioso,
ele grita, tudo bem até aí. Mas o problema é quando as crianças se autolesionam. Então, muitos autistas se autolesionam. Então, o João já estava todo arranhado. É impossível você prevenir o tempo todo, mesmo que você corte as unhas, você esteja lá, mas tem hora que seu filho não está com você, ele está numa terapia, enfim. E de tanto se arranhar, não dava tempo de cicatrizar. E eu olhando aquela situação, e eu pensando, aonde que eu errei? O que eu poderia ter feito de diferente nessa caminhada, né? E foi como se Deus falando assim, você não tem o controle de nada, assim. Está tudo nas minhas mãos. Está tudo nas minhas mãos. Isso. E eu não sei explicar, mas e o João me viu chorando nesse dia. E a partir da tarde ele parou de gritar e ele parou de se autolesionar. Tem 3 dias que o João Lucas e as professoras me mandam. Então, assim, eu não sei explicar. Eu comecei até a ministrar outra medicação nele, porque eu conversei com o médico. Uma medicação para diminuir a ansiedade, mas ainda não deu tempo da medicação. Não, umas 2 semanas para fazer Não efeito. deu tempo dessa medicação. É uma medicação para adulto, né? Normalmente, os remédios que a gente precisa ministrar para os nossos filhos. O João começou com remédio controlado com 3 anos. São remédios para adultos, mas que ajudam, né, nessa questão da ansiedade. Então, hoje mesmo a professora me mandou uma fotinho dele desenhando, então, assim, coisa que eu não via há muito tempo. Então, assim, como a nossa vida é toda de Deus, né? Assim, o que dá certo, o que dá errado, assim também eu creio. E saber passar pelas fases difíceis. As fases, né? Que realmente é pauleira. Qual foi a equipe multidisciplinar que você procurou, que você foi indicada a procurar? Porque às vezes tem gente que não tem esse recurso que você teve, né? Nem de ter uma orientação. Então, qual foi a equipe? Principalmente tem que ter um médico, um neuropediatra, e tem que ter a psicóloga. A terapia que eu escolhi para o João Lucas é conhecida como ABA, Análise do Comportamento Aplicada, né? Uma sigla em inglês. Tem mais terapias? Existem outros tipos. Mas por que eu escolhi a ABA? Porque é a única cientificamente comprovada no mundo. Então, eu optei por ela, né? Então, a terapia ABA, que é ministrada por psicóloga. E terapia ocupacional. A terapia ocupacional ajuda a criança na motricidade fina. Às vezes, eles têm dificuldades de pegar o lápis da forma correta, de pressão. Alguns têm dificuldade de pular. E também nas atividades da vida diária. Então, a terapeuta ocupacional, ela ensina, por exemplo, ajuda o seu filho a aprender a escovar o dente, a pentear o cabelo, a tomar o banho, a desfraldar, a ter independência no dia a dia. E também a fonoaudióloga. Então, assim, se for para escolher 3... Qual que você mais indica que você viu o resultado mesmo? Tem que ser a psicóloga, a ABA, terapeuta ocupacional e a fono. Se for escolher 2... psicóloga e fono. Depois a gente entra com a terapia ocupacional. A gente vai fazendo escolhas e vai aumentando aos poucos, né? De acordo com as fases também da criança. Carla, você falou do grupo de apoio das mães. Onde que uma mãe está assistindo pode encontrar algum grupo? Não sei. Para falar a verdade, assim, existem muitos grupos de WhatsApp. Hoje em dia eu não estou em nenhum. Apesar de ter muitas coisas boas, às vezes também tem enfim, situações não legais. E eu achei melhor sair, sabe? Agora... Eu acho que em todos os grupos de WhatsApp tem, assim, né? É complicado. É complicado. Então, talvez você encontrar alguém mais de confiança. Mas o que eu queria ver em Goiânia, e até que é um sonho, assim, eu vejo muito que lá fora é como se existissem rodas de desabafo das mães atípicas, né? Algumas colegas que foram para a Inglaterra, né? Elas me mandavam cartazes que falavam, hoje as mães vão se reunir para conversar com uma psicóloga e desabafar. Eu acho que isso seria muito legal. Ou ter um instituto aqui que cuidasse da maternidade atípica. Por quê? Existe muita divulgação e tem que haver, claro, do autismo, eu sou defensora, mas também da maternidade atípica. Porque se essa mãe, como você disse, né, sobre o autocuidado, ela não estiver bem psicologicamente, ela não consegue dar o melhor para o filho. Em São Paulo existem alguns institutos que acolhem essa mãe, então que vão trabalhar com ela primeiro psicologicamente. Eu já vi projetos no Sebrae, no Rio de Janeiro também, por exemplo, para a mãe se tornar empreendedora, porque às vezes ela vai ter que acompanhar tanto o filho nas terapias que ela não vai poder ter mais um emprego formal. Mas ela pode empreender enquanto o filho está na terapia, ela está na sala de espera, ela está no celular.
Então, existem várias possibilidades, né? Você acha que o Brasil ainda tem um caminho pela frente para alcançar os outros países com relação a isso? Muito, muito, muito. Eu não conheço localmente o tratamento em outros países, mas por tudo que eu já li e ouvi e entrevistei profissionalmente. Tanto que o meu sonho, quando assim que eu vi o João Lucas estava dentro do autismo, era ter ido para Flórida, porque lá tem um centro que chama Dan Marino, em homenagem a um jogador de basquete que teve um filho com autismo. Ele fundou esse centro. E as crianças lá fazem 40 horas de terapia por semana. Olha, que legal. 40. É tipo uma agenda de executivo. Aqui são 11. Uhum. Então, você já vê a discrepância que é entre o Brasil e aqui. Mas eu falo que são necessários ainda vários e vários séculos. Eu não vou vivenciar todas essas mudanças, o João Lucas não vai. Mas eu imagino que o pouco, que às vezes nem é pouco, né, que a gente possa fazer, vai ajudar as gerações futuras, assim. Hoje em dia, para você ter ideia, Débora, uma a cada 36 crianças é autista. Uhum. Daqui a pouco eu falo, toda família vai ter uma criança com autismo. E eu acho que tem muitos, porque o diagnóstico chegou depois, Sim, né? diagnóstico tardio. Na nossa geração não tinha. Uhum. Exatamente. Tanto que aqueles casos mais leves, eles não foram diagnosticados, né? Porque os casos mais leves tem advogado, tem médico, tem jornalista, que provavelmente eles estão aí no nível 1 autista. A maior dificuldade é a social, é de interação social. E a gente fala, não, ele é sistemático. Exatamente. Né? Porque a gente quando fala, o nosso tio sistemático, o tio sistemático. Não, às vezes ele não teve o diagnóstico. Então, há subdiagnóstico, sim. E uma coisa também que eu queria criticar eu vejo as pessoas comentando, que autismo tá na moda. Gente, autismo não tá na moda. É porque antigamente, como você disse, eu não me lembro de estudar com uma criança com autismo. Você lembra a sua sala? Não, é porque não tinha o diagnóstico. Exatamente, não tinha o diagnóstico. Então, é justamente isso. Agora que a gente tem, que está se tornando aparente. Tanto que se torna aparente muito tempo depois do que a síndrome de Down. Porque se você vê o movimento das mães que têm filhos com síndrome de Down, começou muito antes. Né? Eu acho que o autismo de 2010 para cá que começou a ter um pouco mais de visibilidade. Que as pessoas, né? Eu acho até interessante. Às vezes eu estou no elevador, ele é autista, né? Eu falo, E eu acho bom, eu não acho ruim. Porque eu percebo, nossa, a pessoa já tem informação, ela já ali, olhou meu filho. E é importante o uso do crachá ou não? Sim, com certeza. Porque algumas pessoas, por causa da informação, realmente vão conseguir ver. Mas outras não. Então, para evitar situações assim... em filas, às vezes a gente pega a fila preferencial, aí chega um idoso, o que você está fazendo aqui? Meu filho é autista. Ou já aconteceu comigo de estar na Praça do Sol. O João Lucas saiu correndo porque eu queria olhar blues e ele queria beber suco. Cada um é de um lado, né? Aliás, foi na Praça do Sol? Foi na Praça do Sol. E ele correu e esbarrou num manequim, o manequim caiu. Uma pessoa que estava passando falou assim, nossa, que menino mal educado. Aí eu falei para ele, não é mal educado, ele é autista. Então, quando ele tá com o cordão, né? O crachá, Então, tem o do símbolo do autismo, né? Que normalmente é um quebra-cabeça, um infinito. E o cordão do girassol. Ele é conhecido universalmente, que a gente fala, né? Nos aeroportos. Então, se qualquer criança tiver com aquele cordão do girassol, sabe que é uma criança que tem uma deficiência, que eles falam deficiência oculta, né? Que não tá aparente, assim. Carla, acabou nosso tempo, passou muito rápido. Mas eu queria que você encerrasse deixando uma dica para uma mãe que está te assistindo, porque eu tô te achando tão forte, tão resiliente, para se manter forte e resiliente para poder ajudar o seu filho. Eu acho que principalmente é isso, entender que todas as coisas provêm de Deus, todas as pessoas passam dificuldades na vida, não somente nós. Durante um tempo, né, eu pensava assim, as pessoas nunca vão me entender. E, na verdade, só entende realmente uma mãe atípica, que é uma mãe atípica, só entende uma viúva. Uma viúva, eu acho que é o que a Bíblia fala, né? Naquilo que você é consolado, você pode consolar os outros. E saber que há esperança, há momentos difíceis realmente, nós não somos obrigadas a dar conta de tudo, nós não damos, como eu disse, né, aqui hoje, isso é um recorte da Carla, né? A Carla nem sempre ela tá assim, pra cima, alegre, tem dias que eu acordo e que eu penso assim, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou trabalhar, e o futuro, porque a gente pensa muito, e quando eu não estiver aqui... Mas uma frase que me disseram, até acho que essa frase vai ser legal para as mães, é um dia de cada vez, né? Foi o que o médico me disse, um dia de cada vez. Então, hoje deu tudo certo, eu acordei, fui trabalhar, passei aqui, o João foi pro colégio, amanhã é outro dia, né?
e agradecendo a cada dia. E contar com rede de apoio também, é muito importante. É isso aí, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigada, pastora. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.